não dá para parar de falar desse assunto nessa época de Covid, de prevenção de abuso, justamente porque ele ocorre mais quando as crianças estão mais tempo em casa ou com algum tipo de isolamento e em emergências. Hoje, a nossa convidada é a Andréa Espírito Santo. Ela é coordenadora nacional de proteção à criança da Mocidade para Cristo no Brasil e fundadora do Espaço de Proteção, que oferece capacitações e oficinas em proteção à criança para jovens e adultos. Bem-vinda à nossa roda de conversa, Andréa. Oi, obrigada. Muito bom estar aqui. Muito obrigada. André, obrigada a você de topar conversar com a gente sobre esse tema, que é muito difícil de abordar, porque ele faz com que a gente enfrente essa realidade que a gente prefere não enxergar muitas vezes, que é a violência à criança e ao adolescente. Dia 20 de março, o Unicef publicou um comunicado à imprensa com algumas orientações para fortalecer essas medidas de proteção à criança, especialmente agora durante a pandemia. Então, eu queria que você começasse contando para a gente, Andréa, de uma forma bem breve, quais são os tipos de violência ou abuso às crianças. Que bom, a gente pode falar desse tema, porque realmente ele é necessário. De parecer que existe dor, mais tristeza se falar dele, mas ele não diminui, ele não some, não desaparece se deixar de falar, pelo contrário. Então, precisamos falar. Bom, as principais violências contra as crianças, elas são abuso físico, quando acontece injúria, né, machucado, quando há dano, há prejuízo no corpo, no físico da criança. Também abuso emocional. Ele acontece mais e em diversos lugares onde a criança está. Por vezes, ele é mais aceito ainda na cultura do que os outros abusos. O abuso emocional, ele pode ser humilhação, degradação, ameaças, comparações negativas, ignorar a criança, o que ela vem trazer, pedir, falar, menosprezar a criança, o que ela traz, o que ela precisa. A negligência e o abandono. A negligência, ela ocorre mais por parte dos responsáveis pela família, por aqueles que são os cuidadores e os responsáveis legais, mas também existe a negligência institucional, a negligência social. A negligência, ela está principalmente relacionada ao que a criança necessita e não é provido. Então, tanto se ela precisa de medicação, alimentos, cuidados médicos, isso não é provido dentro do contexto que a família tem, do contexto razoável da família, dentro do que eles podem oferecer, mas nem isso eles ofereçam. Então, isso é negligência. Nesses momentos também que elas estão em casa, férias, ou principalmente agora, né, esse isolamento que é durante o ano letivo, o ano escolar, também se a criança ela tem as lições para fazer, mas ninguém a ajuda, coloca para fazer, não facilita o tempo que ela precisa para estudar. E mesmo aquelas que não têm lição nesse momento ainda, não estão recebendo lições, mas elas querem ler, elas querem fazer arte, desenhar, ver alguma coisa diferente, boa, interessante para o crescimento intelectual, e se elas não recebem também, é negligência. O estresse aumenta, ninguém estava preparado, os adultos estão reorganizando a vida, mas aí é que não pode justamente esquecer a criança e negligenciar as necessidades da criança. Aí o direito ao brincar, e o brincar que ela aprende, que ela se desenvolve e que ela também traz as respostas todas através do brincar, né? Então, essa é uma negligência nesse momento também, além dos estudos, do desenvolvimento intelectual, não podemos permitir. Isso é violência contra a criança. E o abuso sexual, né? O abuso sexual que é infantil na criança e adolescente, tanto pode ser sem contato físico, então não teve toque, não teve contato, não teve relação, não teve toque nas genitálias, mas ainda assim pode acontecer abuso sexual infantil quando uma pessoa mais velha ou adulto, ela quer ver o corpo da criança ou mostrar o seu corpo para a criança nu, né, pessoa nua, a fim de despertar ou chocar.
porque isso traz gratificação, satisfação sexual para esse adulto, para essa pessoa mais velha. Então, é um abuso sexual sem contato. E também o assédio e o abuso por palavras, né? Com conversas, a conversa de cunho sexual com a criança, também com os mesmos objetivos, de despertar ou chocar, e para trazer gratificação sexual para aquele adulto. E não teve toque, mas isso já é abuso, e temos leis também que protegem a criança contra esse abuso sem toque. Andréia, esse mesmo comunicado que a gente falou aqui da Unicef comenta, dá exemplos, né, de como situações como essa que a gente está vivendo, por exemplo, da pandemia, pode aumentar esse abuso sexual, né? Por exemplo, eles usam o caso das escolas que foram fechadas durante o surto da doença do vírus Ebola na África Ocidental, né, que aconteceu de 2014 a 2016, acabou contribuindo para picos de trabalho infantil, para negligência, né, todas essas violências que você está comentando. Em Serra Leoa, por exemplo, os casos de gravidez na adolescência chegaram a 14 mil, mais do que o dobro de antes do surto. E aí a gente queria entender por que há um aumento de abuso infantil nas férias, ou em tempo de isolamento, ou de situações como essa que a gente está vivendo agora. Porque as crianças estão mais livres, mais soltas, não fora de casa agora, mas mesmo dentro de casa, com menos supervisão. A criança também, ela ainda tem culturas que mais, mas na nossa também, ela não é a prioridade, embora na lei sim, mas em muitas situações. Então, ela vai fazer quando der. Quando der, a gente chama a criança, porque os adultos estão perdidos, os adultos não sabem o que fazer, os adultos têm no imaginário que as crianças vão ficar bem, que as crianças estão bem, que se a criança está quietinha, está recolhida, ela está bem. A confiança em alguma pessoa que apareça, que queira ajudar a criança, que possa ficar com a criança, que queira ajudar nas lições da criança. Isso pode ser parente, pode ser um vizinho, pode ser um amigo, pode ser pessoas do sexo masculino ou feminino, né? E porque, como a maioria das vezes o abuso ocorre com pessoas próximas, que têm muito contato com a criança, muito contato com a família, essas pessoas, elas têm a habilidade de querer passar tempo com a criança, e as pessoas que não conhecem o assunto do abuso, elas acabam confiando, os adultos os responsáveis acabam confiando. Então, nas férias, as crianças sofrem mais abuso porque elas têm mais tempo perto do autor da violência. E nas emergências, tem muitas situações com muitas coisas que estão acontecendo, então se preocupa menos com onde está, como está a criança, por essa questão de deixar com qualquer pessoa. Quem aparecer para querer ajudar, cuidar, por vezes vai ser um salvador, vai ser uma pessoa que bom, que generoso, que generosa, que bondoso. É muito comum para as famílias confiarem. Não quer dizer que é muito comum que aconteça esse abuso com todas as famílias que confiam em alguém. Não quer dizer que se eu me oferecer para ficar com alguém, é porque eu estou querendo maltratar da criança. Não é isso. Mas, na maioria das vezes, do abuso das férias e das crises de emergência, crises humanitárias, é assim que acontece. Andréa, isso é muito importante que você falou, porque muitas vezes a gente tem essa ideia na cabeça de que o abuso vai acontecer só com uma classe social específica, ou o abuso vai acontecer só com uma faixa etária específica. Mas a verdade é assim, se fosse tão fácil assim identificar o abusador, a gente não tinha tantos casos de abuso, não é mesmo? Vendo essa realidade tão difícil que você está apresentando para a gente, onde começa o nosso papel como adulto de fazer uma prevenção para que isso não aconteça com a criança? Ótimo, essa é a parte principal mesmo. A gente precisa explicar, né? Mas chegar na prevenção. Nós temos a prevenção e a resposta para os casos que já aconteceram, que estão acontecendo. Mas o ideal é a prevenção.
A prevenção com os adultos, que vão estar com as crianças, é ter conversas sobre a proteção das crianças. A gente, muitas vezes, eu dou cursos, né? As conheci através do curso do Espaço de Proteção, né? E nos cursos eu sempre falo sobre isso, sobre conversas amigáveis, gentis, mas conversas francas e claras com os adultos com quem as crianças têm contato. Nos clubes esportivos, nas escolas, nas igrejas, onde eles estiverem, né? Os pais responsáveis. E as pessoas partilham que é muito difícil, né? Falar, e parece que também está desconfiando, mas precisamos, o que a gente precisa trazer para a normalidade, trazer como normal, são as conversas de proteção. Então, dizer que existe essa preocupação, não acusando a pessoa que vai ficar com a criança, não é nada disso, não é trazendo para o pessoal, nem para aquela própria criança, não precisa nem falar nome, mas dizer que sabe, olha, a gente sabe que nesses momentos aumentam o abuso contra crianças e a gente quer proteger todas as crianças que a gente tem contato, incluindo a nossa. Então, a gente também sabe que você está fazendo um papel muito bom, muito generoso, muito obrigada. Precisa ter cuidado com as questões de proteção, incluindo os abusos, as violências. Então, falar, conversar, trazer o tema não é maltratar ninguém, não é ofender ninguém, é criar esse ambiente o mais natural possível de prevenção, de proteção. Aí, além disso, orientar para esses adultos que não é para ficar isolado com a criança, mas essas orientações não precisam ser dadas assim, dizendo, olha, para prevenir de abuso, você não fique isolado com a criança. Não, você não precisa dizer assim. Você pode falar no momento que está explicando sobre diversas situações, que de preferência não ficar isolado com a criança, porque isso é o que a gente orienta os cuidadores, os protetores que querem proteger as crianças, é assim, cuidado com o isolamento, porque o perfil é encontrar momentos que tem acesso sozinho a essa criança. O banho da criança, se essa criança já sabe tomar banho, é mais do que momento de dar autonomia para a criança sobre o banho da criança. É mais do que momento de dar autonomia para a criança da higiene do banheiro. Então, ajudar essa criança. Não é atropelar os processos, não é querer que as crianças aprendam numa faixa etária que elas ainda não estão nesse momento do desenvolvimento, não é isso. Mas se as crianças já estão fazendo xixi no peniquinho, no penico, no vaso sanitário, as crianças já começaram a aprender a utilizar o banheiro, a fazer sua higiene e o banho, então é mais do que momento para dar essa autonomia. E uma outra parte que é bem importante da conversa com o adulto, mas que tem que fazer com as crianças, é justamente ensinar para a criança. E aí, reforçar com esses adultos cuidadores. A nossa criança, ela já sabe, a gente já tem ensinado para ela a privacidade, a intimidade do corpo, que o corpo dela é só dela, é ela quem toca, que precisa ter esse respeito. Então, realmente reforçar isso para os adultos e fazer isso com as crianças mesmo, de uma maneira simples e lúdica. Não é para sentar a criança no sofá e dar uma palestra para ela. Mas já tem contação de história, por exemplo. Tem no YouTube alguns vídeos contando história sobre prevenção de abuso. Pipo e Fifi é um material lúdico, gratuito, que tem um site, pipoefifi.com.br. A Caroline Arcari é uma autora brasileira premiada. E nós temos contadoras de histórias no YouTube que contam a história de Pipo e Fifi. Mas fazer essa conversa com a criança de maneira bem intuitiva, lúdica, simples, na hora do banho, é um momento de aproveitar a oportunidade de fazer, sim, essa prevenção, essa proteção através do ensino da criança e a própria educação sexual infantil, que nesse momento realmente é isso, é sobre a proteção, é a prevenção de abuso, é a proteção do corpo, né? Tem outro material também gratuito muito bom, é da campanha Defenda-se. São vídeos, animações bem curtas, de 1 minuto, bem efetivo, falando sobre a proteção das partes íntimas, para as crianças verem esses vídeos. E se a gente tem liberdade para mostrar também, nós estamos ensinando a nossa criança sobre esse vídeo, mostrar isso para os adultos, é uma mensagem que fica muito clara
de que nós estamos de olho, nós estamos pensando, nós estamos falando, nossa criança está aprendendo. Porque essa é uma barreira que a gente estuda para que o abuso não aconteça. Uma delas é quando as crianças sabem sobre o assunto. Várias crianças são capazes de dizer não, de impedir que sejam tocadas, de crianças de 3 e 4 anos, que disseram para uma pessoa que não poderia limpar o bumbum delas, que elas queriam fazer a higiene. E também uma das crianças de 3 anos, que uma pessoa tentou abaixar a calcinha dela, e ela disse que não podia. E ela foi e contou para a mãe dela. André, é muito interessante você falar isso. A gente está pensando aqui, refletindo sobre a prevenção e que a gente precisa fazer isso o tempo todo, mas muitos casos já aconteceram ou estão acontecendo nesse momento e a gente tem essa dificuldade até de proporcionar um ambiente para a criança em que ela se sinta confortável para revelar que ela foi abusada de alguma maneira. Então, o que a gente faz para poder proporcionar esse ambiente confortável para a criança se expor e depois que ela conta o que aconteceu, o que a gente deve fazer? Como que a gente deve prosseguir a partir daí? Uma das dinâmicas que a gente pode fazer com as crianças, tanto de prevenção como também para resposta, a gente pode fazer dinâmicas como da pessoa de confiança, para simular várias situações boas, para quem você conta quando ganha um presente, para quem você conta quando vai fazer uma festa de aniversário. Quem é a sua pessoa preferida para revelar um segredo? Se você der um presente para a professora e isso for um segredo, para quem você quer contar esse segredo? Mas aí também a gente vai para as emoções difíceis. Para quem você conta quando leva um susto, quando você está preocupado, com dúvida. Validar que essas emoções elas existem. E aí, nisso, a gente vai ter que incluir essa resposta de o que faz para se livrar delas, das emoções difíceis, é contar para uma pessoa de confiança. Então, aí chegou nesse momento. Para quem você conta quando está passando por esses momentos difíceis? E nomeando, né? A raiva, a tristeza, a dúvida, a preocupação, a ansiedade. E ela vai falar para quem ela conta. Se ela conta para a tia, para a professora, para o pai, para a mãe, para a avó. Com as crianças que já são alfabetizadas, a gente pode fazer uma lista mesmo de pessoas de confiança, pessoas que a gente ama, pessoas que a gente pode pedir ajuda. A gente não falou para a criança exatamente sobre abuso, mas sobre as emoções dela. E aí também para a polícia, para a guarda municipal. Tem uma história de uma criança de 5 anos que viu uma policial e chamou a policial. E ela viu essa policial estacionando a viatura e do outro lado da rua, de dentro de casa, chamou. Isso não foi agora, no Covid, mas foi recente. E ampliar essa lista com a rede de proteção. Então, a escola, nesse momento nós não temos a escola, mas o posto de saúde, as pessoas da saúde, embora teoricamente a gente não vai poder, mas se a criança estiver passando por isso e ela precisar, ela vai contar. Várias crianças também contam para a enfermeira. Então, por isso que ela precisa saber. E ele, afunilando isso, a gente vai falar, sim, da proteção do corpo. E se alguém quiser tocar ou ver o nosso corpo, as partes íntimas, então a gente conta para alguém que a gente confia. É claro que também, se a família, a mãe, o pai, a figura primária, né, o cuidador, tem um bom relacionamento com a criança, e isso que a gente precisa cultivar, de estresse, de crise, cultivar esse bom relacionamento, ela vai contar e pedir ajuda. Agora, se ela achar que vai apanhar, que vão bater nela, que vão ignorá-la, que ela não é a favorita, se ela achar que não vale a pena contar, que é prejuízo para ela contar, que a culpa vai ser dela, porque é isso que a pessoa abusadora também fala para ela, né? O aliciamento. Então, essa pessoa que está disponível para ouvir precisa ser uma pessoa que demonstre nos atos para a criança que ela pode sim contar sobre qualquer coisa que ela vai ouvir e acreditar, mesmo se pareça que é algo que essa pessoa adulta não faria. Porque várias crianças já contam e elas contam para a figura primária, elas contam para a mãe, elas contam para a avó.
Ou elas tentam contar, elas tentam pedir socorro, que para elas está já o máximo que elas conseguem fazer, mas essa pessoa não imagina, supõe que uma pessoa adulta que está cuidando não faria isso e não presta atenção, não aceita, não acredita. Uma coisa que a gente precisa entender sobre abuso sexual infantil é que mais de 95% das vezes que uma criança conta, ela não está mentindo, ela não está fantasiando. Menos de 5% das vezes tem alguma questão, uma fantasia, mas mesmo assim, menos de 1% não aconteceu nada. Mesmo quando não foi claro o que ela disse, sobre quem ela disse, não era essa pessoa, mesmo assim está acontecendo algo, que aí pode ser mais indireto. Pode ser pelo simples fato de ver, de presenciar relacionamento sexual de adultos. Pode ser também por ver conteúdo impróprio na internet, na televisão. Vai ter outros motivos, sim, que pode levar essa criança a falar sobre a questão de sexualidade e do abuso sexual, de se sentir abusada sexualmente. Mais de 95% das vezes, uma criança traz uma fala clara dentro da capacidade dela de falar, do limite que ela tem, independente da idade, e mais de 95% das vezes é verdade. Precisa acreditar na criança. Legal, Andréa. Acho que é muito válido tudo isso que você falou. O nosso Passa Hoje desse episódio, eu gostaria que você falasse para a gente, então, aonde denunciar. Vamos considerar que a gente presenciou um flagrante ou a gente tem essa denúncia. Onde a gente denuncia? O que a gente faz com essa informação? Tá. É muito importante a gente lembrar que a nossa lei ela garante a suspeita, a denúncia da suspeita. O flagrante realmente precisa de uma denúncia. O flagrante precisa provavelmente levar essa criança para risco de saúde, principalmente se ela apresentar alguma questão ali de urgência e emergência. Às vezes as pessoas acabam levando na delegacia, mas não é o melhor lugar para levar a criança para socorrê-la do flagrante. Flagrante, então, socorre a criança levando ao médico. Não é preciso que a criança fale novamente. Ela precisará falar isso em juízo outras vezes e vai ser muito difícil para ela. Machuca muito a criança ter que falar de novo. Então, nós temos leis, temos a escuta protegida, que garante que a criança ela não precisa ser revitimizada falando sobre isso de novo. Nossa lei garante que um adulto pode levar como uma suspeita. Não precisa ter certeza do fato, não precisa criar uma situação para que aconteça o fato de novo, não precisa esperar ter uma prova. Se não for flagrante, a criança trouxe a fala, conselho tutelar. Só que muitas vezes, a pessoa que recebeu, muitas vezes essa pessoa não sabe como procurar o conselho tutelar. Nós temos um serviço que existe há muitos anos no Brasil, que é o Disque 100. É o número 100, uma ligação. É anônima, é gratuita. Você pode ligar 24 horas, 7 dias da semana, para qualquer violação de direitos da criança. Mas essa criança, então, trouxe para essa vizinha. É suficiente para a vizinha ligar no Disque 100. Estou dando um exemplo, né, sobre a vizinha. Vai ter um atendimento, técnicos do Ministério, hoje é da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e vai ser perguntado quem é a criança, o que ela sofreu. E é possível dizer simplesmente o que você sabe. Então, ela estava na minha casa e ela contou que mexem no órgão genital dela, que fazem isso, isso e isso. Um exemplo. Só precisa dizer o que a criança falou. Fala, eu não sei se é verdade, quem é, eu não perguntei, porque o ideal mesmo é não perguntar. A criança tem que revelar espontaneamente. Não é para fazer perguntas, interrogatório para a criança, pressioná-la a dar respostas, induzir as respostas da criança. Isso não é para ser feito. Então, essa pessoa só conta o que ela sabe. Então, eu estou ligando para vocês porque eu fiquei preocupada. Eu tenho que saber um dado concreto da criança. Como elas estão fora da escola hoje, então um dado concreto é o endereço. Então, eu tenho que dizer, ela mora na rua tal, número tal. O nome da criança. Então, o Ministério, o Disque 100,
é que vai procurar o Conselho Tutelar da cidade e pedir para o Conselho Tutelar iniciar um processo, uma investigação. Nós temos essa garantia do Disque 100, a denúncia anônima, que não precisa ter uma investigação anterior. Eu não sou investigadora, minha vizinha não é investigadora, não precisa saber detalhes e fatos. Tem uma fala da criança, tem uma suspeita. Sim, denuncie, porque aí os órgãos competentes vão fazer a investigação. E pode ser para casos que já tenham acontecido antes e que a gente não tomou nenhuma atitude, que a gente não sabia o que fazer. Qualquer momento que a gente toma conhecimento, a gente pode fazer essa denúncia. Muito obrigada, Andréa. Acho que só nos basta nos tornarmos mais capazes de poder auxiliar essas crianças. Então, eu também queria deixar aqui para vocês o Instagram da Andréa, que é o @espaço de proteção, sem o C cedilha e sem o tio, espaço de proteção. E lá você vai ter mais informações sobre os cursos que a Andréa dá, caso você se interesse ter mais informação sobre esse assunto, e também mais dicas práticas de como se prevenir contra o abuso no seu dia a dia. Muito obrigada, Andréa, novamente, e a gente está muito feliz de ter você aqui para falar sobre esse assunto tão importante. Eu que agradeço, parabéns, que bom que vocês foram iluminadas para falar sobre esse assunto importantíssimo, temos falado pouco, vamos falar mais agora também no espaço de proteção, queremos trazer ainda mais conteúdo em relação ao isolamento social e à Covid e à proteção das crianças, mas esse podcast já nos ajuda muito a espalhar essa mensagem importantíssima. Eu estou bem grata, muito grata, veio na hora certa. Parabéns, muito obrigada. É isso, Andréa. Ficamos muito felizes em poder conversar com você e expor todo esse histórico e essas ferramentas, né, de proteção à criança. Você que está ouvindo a gente, compartilhe essa mensagem, compartilhe esse podcast, ajude as pessoas que estão à sua volta, que têm crianças em casa, né, convivendo com elas, a lidar melhor com esse tipo de situação e a criar um espaço acolhedor para a criança, para que ela possa tanto se proteger quanto também denunciar caso alguma coisa como essa aconteça. Você também pode contar para a gente como que está sendo esses dias com toda a família em casa. Mande sua história ou seu desabafo para o nosso e-mail, que é cirandapodcast@gmail.com, ou manda uma mensagem para a gente no Instagram, no @cirandapodcast. Segue a gente lá. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau.